Olá, eu sou o professor Gilmar e na aula de hoje nós faremos uma análise do poema A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. A análise que será feita é baseada num estudo do professor e crítico literário Alfredo Bose. Mas antes de chegarmos propriamente ao poema, é necessário a gente dar uma relembrada nas características da obra desse grande poeta da literatura brasileira, que é Drummond. A crítica literária costuma dividir a obra do Drummond em três fases: o eu maior que o mundo, o eu menor que o mundo e o eu igual ao mundo. Vamos dar uma lembrada o que significa cada uma dessas partes. No eu maior que o mundo, onde nós temos duas obras, Alguma Poesia de 1930 e Brejo das Almas, nós temos uma literatura marcada pela ironia, onde o autor vê os conflitos de longe e sem o envolvimento. O que nós percebemos nessa primeira fase do Drummond é um vínculo ainda muito forte com algumas características da literatura do primeiro momento do nosso modernismo, aquele que nós chamamos de fase heróica ou a fase de procura, a procura pela identidade nacional. Na segunda fase da obra drummondiana, onde nós temos o eu menor que o mundo, aí sim nós já temos uma mudança bem significativa dentro da obra do autor. A poesia aqui, ela passa a ter uma temática mais social, com engajamento, onde o autor tratará de temas como a política, a guerra e o sofrimento do homem. Esse momento é bastante conturbado na história do mundo, no nosso país também, onde nós encontramos a ascensão de várias ditaduras, do nazifascismo. No nosso país a gente tem um Estado Novo e o Drummond publica dois belos livros nesse contexto: O Sentimento do Mundo, em 1940, e A Rosa do Povo, em 1945. Nessas duas obras, o que nós vamos perceber é que desabrocha o sentimento de solidão, marcado pela impotência do homem diante de um mundo frio e mecânico que o reduz a objeto. A coisificação do homem, a inadaptação do homem a um meio conturbado, turbulento, marcado também, não podemos esquecer aqui, pela Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada no que o próprio Drummond diz. Poesia é participação na vida, identificação com as ideias do tempo. E esses dias existem sempre mesmo sob as mais sórdidas aparências de decomposição. Curiosidade, interesse pelos outros homens, perceba como nós temos uma mudança muito grande em relação àquela postura de distanciamento da primeira fase. Apetite sempre renovado em face das coisas, desconfiança da própria e excessiva riqueza interior. Aqui é inevitável nós voltarmos a um dos fragmentos mais famosos do autor, que se encontra na primeira fase, quando ele fala: mundo, mundo, vasto mundo, se me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Nesse fragmento, quando ele fala desconfiança da própria e excessiva riqueza interior, nós temos um verso muito simbólico nessa segunda fase drummondiana, que é quando ele fala: não, meu coração não é mais vasto que o mundo, pois nele não cabem nem as minhas dores. Então aqui nós temos um eu lírico que reconhece a sua impotência diante do absurdo da existência, diante do absurdo do contexto histórico em que ele se encontra. Continuando, ele fala: eis aí algumas indicações que permitirão talvez ao poeta deixar de ser um bicho esquisito para voltar a ser simplesmente homem. Ou seja, o Drummond sempre colocou que eu sou o poeta do tempo presente, da vida presente e do homem presente. Então essa relação com a contemporaneidade faz com que o Drummond, o tempo todo, a poesia dele vá se adaptando de acordo com o contexto histórico em que ele está inserido. Lá na década de 60, quando ele organiza a sua antologia, ele divide a sua literatura em 9 temas. E sem dúvida, um dos mais importantes aqui é o primeiro, quando ele chama o eu retorcido, o gauche, o torto, o esquerdo, o desajustado, o homem inadaptado.
Então, o que nós percebemos, em especial na obra A Rosa do Povo, é que a gente já vai visualizar um caminho para o universalismo na obra drummondiana. E esse universalismo, ele se concretiza na terceira fase do autor, que nós chamamos de Eu igual ao mundo, onde está inserida a obra Claro Enigma, publicada em 1951. Drummond sofre uma decepção com o socialismo e seus rumos após a Segunda Guerra Mundial. Então a obra retrata a introspecção acentuada e transcendente a qual o escritor foi conduzido após abandonar a militância política. Aqui é relevante lembrarmos que vários autores da literatura brasileira, da literatura estrangeira, tomaram posturas ideológicas, tomaram posturas políticas nesse contexto que antecede a Segunda Guerra Mundial. Então, terminando a guerra, com o início da Guerra Fria, o que a gente vai perceber é o afastamento do Drummond em relação a tudo isso. Então, se em outras obras o Drummond era capaz de evidenciar sua postura forte e contrária a qualquer situação que o incomodasse, em Claro Enigma ele apenas se mostra inconformado e perplexo, porém sem forças para reagir. Sua poesia deixa de focar em busca de respostas e passa a centralizar-se em perguntas que devem ser feitas. Então ele abandona a comunhão para dar lugar à melancolia, tematizando as incertezas e angústias que atormentavam o escritor quanto ao rumo que seria seguido após perder as suas certezas políticas. É importante você pensar que a obra Claro Enigma ela é composta por 42 poemas. Desses 42 poemas, 39 já tinham sido publicados em periódicos, em revistas literárias. Então, o que nós temos de novo em relação à poesia no livro são apenas 3 textos. Mas a grande questão é a forma como o livro foi organizado. Os poemas eles deslizam um após o outro. E a cada poema que vai surgindo, o que nós percebemos é que a gente vai adquirir uma nova carga semântica ao título da obra. Que, aliás, perceba, claro, enigma. Se é um enigma, não pode ser claro. Correto? Então, quando a gente pensa no título do livro, o que nós temos aqui é um oxímoro. Nós temos 2 palavras, né, que pertencem a classes gramaticais diferentes, uma após a outra e com um significado contrário. Então, se é o enigma, não pode ser claro. Então, o que a obra propõe, entre muitas indagações das quais nós vamos falar aqui, é exatamente a questão de esclarecer os enigmas da existência, os enigmas do universo. Drummond vai abordar uma vasta linha temática dentro dessas 6 partes que compõem a obra. A primeira parte, né, entre o lobo e o cão, é interessante perceber aqui que nós temos 2 constelações. Que, embora nós só conseguimos visualizá-las à noite, a luz que elas oferecem para nós, correto? Não são suficientes para iluminar a noite. Então a obra ela vai caminhar muito entre essa questão do claro e do escuro. E dentro dessa concepção do claro e do escuro, é interessante perceber o seguinte: em livros anteriores do Drummond, no Sentimento do Mundo, na Rosa do Povo, a gente encontra um poema que dá título ao livro. E isso facilita muito a leitura. Por quê? Porque, na verdade, esse poema ele funciona meio que como uma espinha dorsal da obra. Ali vai ter, né, ali nós vamos encontrar, na verdade, uma ideia central em cima da qual os outros poemas vão se deslizando. O fato do livro não ter aqui um poema chamado Claro Enigma, porque a expressão Claro Enigma só aparece no 16º poema, chamado Oficina Irritada, certo? Então, é um poema metalinguístico, então isso já traça para nós que nós estamos diante de uma obra mais difícil. É uma obra de maturidade do autor. Então é preciso estar muito atento aos detalhes, que são muitas vezes sutis, que esse livro nos apresenta. Na segunda parte, onde nós temos o Notícias Amorosas,
É sempre interessante lembrar também um dos temas que o Drummond coloca na sua obra, quando ele fala amar, amaro, amar, amargo. Não significa dizer aqui que ele vai abordar única e exclusivamente o caráter amargo do sentimento amoroso. Ele também vai mostrar a sua doçura, as suas alegrias, mas é um poema que oscila muito dentro dessas linhas temáticas. Na terceira parte, nós temos O Menino e os Homens, onde ele aborda a questão da morte e da vida, as faces antagônicas. Então perceba que tematicamente o livro ele vai abrindo inúmeras possibilidades, né? Nessa primeira parte, Entre o Lobo e o Cão, ele vai tratar do presente, vai tratar do passado, vai tratar do futuro, e ele vai deslizando até chegar na quarta parte, no Selo de Minas, onde ele fala da Minas histórica, onde ele retrata, tem um belo poema que, aliás, é fundamental à leitura, que se chama Museu da Inconfidência. Ele trata da questão do negro, certo? Nas minas históricas, a exploração desse negro naquele contexto de exploração do ouro, do diamante e tudo mais. Não se esqueça que Drummond é de Itabira e Minas é uma constante na literatura desse grande autor. Quando nós chegamos à quinta parte, Os Lábios Cerrados, é isso, é o silêncio. Aqui tem muitos poemas que tratam da família, que é aquela coisa do presente que está preso ao passado, que não consegue fugir. Aqui nós temos poemas, como se nós tivéssemos a mudez, o silêncio da memória. Poemas dedicados ao pai, poemas dedicados à terra natal, e até chegarmos à sexta parte, onde nós encontramos o poema que a gente vai analisar, baseado no estudo do professor Alfredo Bose, que é A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo, aqui nós temos meio que um resumo de tudo aquilo que o autor apresenta na obra. Os questionamentos da vida, né? As grandes perguntas que se deve fazer e a possibilidade das respostas, já que a Máquina do Mundo ela vai se abrir para o eu lírico. O livro termina, né? Lembrando que aqui A Máquina do Mundo é o penúltimo poema do livro. Ele termina com o Relógio do Rosário, que é uma referência à terra natal, Itabira, né? Na cidade natal dele, que é o relógio da matriz de Itabira, e aqui no relógio, né, nesse último poema, ele trata ainda das dualidades da vida, o bem, o mal, o amor, o ódio, a dor, a alegria. Então o poema, o livro como um todo, ele forma um conjunto, correto? Sobre a Máquina do Mundo, é importante pensar o seguinte: nós estamos diante de um poema composto de 32 tercetos decassilábicos. Portanto, nós temos 96 versos decassílabos. A obra Claro Enigma, ela tem uma variação formal muito significativa. Nós temos versos livres, nós temos versos decassílabos, nós vamos encontrar alguns sonetos com decassílabos heróicos. Então esse poema é considerado pela crítica literária brasileira o mais belo poema da literatura brasileira no século XX. Correto? Então, a partir de agora, nós faremos uma análise minuciosa desses 96 versos baseado no estudo do professor. Então, a primeira parte ele coloca que é um encontro no meio do caminho. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de ter pensado se carpia. Então, nós temos aqui uma cena, o fecho da tarde. Perceba que o entardecer ainda não é a noite,
correto? Então nós temos ainda aquilo que está claro, aquilo que se vê, e nós temos um eu lírico que caminha numa estrada de Minas, uma paisagem pétrea, uma paisagem árdua, com a qual esse eu lírico se identifica. O livro como um todo, em especial nesse poema, há um sentimento de introspecção desse eu voltado para si mesmo, fechado dentro da sua própria solidão. Então o sujeito lírico já desistiu há algum tempo de decifrar a máquina do mundo, no sentido de ter perdido as esperanças de compreender o funcionamento da vida e os enigmas da existência. Então há a busca de um conhecimento que lhe parece ser difícil de encontrar. É interessante perceber no fragmento, nessa terceira estrofe, quando o eu lírico coloca "e de meu próprio ser desenganado". Ou seja, esse homem que procura respostas, mas que não chega até elas. Então, quando nós chegamos na segunda parte, que é a abertura da máquina do mundo e o anúncio da sua fala, nós vamos ver o seguinte: abriu-se, majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse o impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Perceba um detalhe, né? Vamos voltar um pouquinho. Meu próprio ser desenganado, e agora a gente pensa a mente exausta de mentar. Esse eu lírico remoendo, né? Digerindo todos os seus pensamentos, todas as suas dúvidas que já nos foram apresentadas nas partes anteriores: a morte, a vida, o amor, o ódio, a família, a história, o passado, o presente, o futuro. Então nós temos uma mente aqui que está sobrecarregada de dúvidas. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera. E nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os a todos em corte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma ou sopro ou eco ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha a outra alguém noturno e miserável em colóquio se estava dirigindo. Então o que nós temos nessa segunda parte do poema é um encontro entre o eu lírico e a máquina do mundo. A máquina abre, revela circunspecção e equilíbrio ao preparar o seu discurso. Ela está preparando esse discurso e aos poucos a máquina vai revelando ao sujeito toda a fragilidade e insucesso de sua existência até aquele momento. Mesmo que distantes fisicamente, a máquina se propõe a revelar a verdade total e inequívoca sobre a vida e a natureza. Aqui é importante lembrar-lhes de um detalhe muito importante da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, no episódio famoso A Ilha dos Amores, onde o Vasco da Gama tem acesso à máquina do mundo. E todas essas respostas que o homem procura durante a sua existência são apresentadas ao Vasco da Gama. Então aqui o eu lírico do poema Máquina do Mundo, ele está na mesma situação que o Vasco da Gama. Vai se abrir a máquina, todos os segredos serão revelados. Resta saber se esse eu lírico aceitará essas revelações. E aí nós temos o discurso da máquina. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou? Em ti ou fora do teu ser restrito? As limitações humanas. Porque nem todas as perguntas têm respostas. Então aqui a máquina já coloca para ele: o teu ser é restrito. Mesmo afetando dar-se ou se rendendo a cada instante, mais se retraindo. Olha, percebam os verbos: olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, mais difícil.
essa total explicação da vida, todas as respostas que você busca, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Aqui é interessante porque, em discurso direto, formulado em primeira pessoa, a máquina vai relembrar toda a vã procura do eu lírico ao longo da vida. Seus mergulhos internos, investigativos e também as explicações que procurava nas experiências concretas que vivia. Ou seja, toda a vã procura, né? Uma vida de indagações, uma vida de dúvidas, uma vida de incertezas. A máquina mostra para ele isso. E ela ainda reafirma para esse eu lírico a dificuldade em se alcançar as verdades que o sujeito buscava pela própria natureza esquiva e misteriosa que as caracteriza. Até aqui na fala da máquina, os verbos empregados no imperativo referem-se a sentidos físicos, né? Olha, repara, escuta, vê, contempla. Ou seja, talvez uma parte das respostas que esse eu lírico busca estivesse naquilo que é o sensorial, naquilo que é o palpável, naquilo que é o audível, naquilo que é o visual. Mas num determinado ponto, a máquina, no último convite, ela pede para o caminhante abrir o seu peito. E aí nós saímos desse campo do sensorial. Então trata-se de um convite para a fusão entre o sujeito e a máquina, o que exigiria uma total confiança entre os dois e uma ausência de restrição. É como se a máquina exigisse uma absorção completa do seu discurso a partir daquele ponto, o que poderia inclusive significar uma renúncia do sujeito às ideias que tinha e às causas que defendia até então. É interessante pensar aqui, né? Porque quando a gente pensa no que a máquina propõe a ele, nessa renúncia do sujeito às ideias já consolidadas, né, fortalecidas, e na maioria das vezes é muito difícil para nós, enquanto homens, aceitar que todas as verdades são questionáveis. O que a máquina está propondo a ele é exatamente isso. Olha, as verdades, as causas, tudo aquilo que você acredita pode desmoronar. É interessante também pensarmos nesse livro que a forma como eu coloquei para vocês pode dar a falsa impressão de que o livro não trata de temas sociais. E trata. Eu coloquei para vocês que no Selo de Minas ele trata da questão do negro. E isso a gente vê logo de cara no primeiro poema, que se chama Dissolução, quando ele fala: essa rosa é definitiva. Que rosa é essa? É a rosa do povo. O livro de 1945, um poema de engajamento, de denúncia social. Então, o que a máquina do mundo está colocando para ele é, de certa maneira, a renúncia a tudo aquilo que ele tem já consolidado. Então, nós chegamos na quarta parte, que é a epifania do universo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge, distância superior ao pensamento. Os recursos da terra dominados, as paixões, os impulsos, os tormentos e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber. No sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar. Na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas mais que todos, monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento da morte, que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. O que nós temos aqui é praticamente uma epifania. Esse eu lírico ele tem contato, na verdade, com todas as respostas que ele receberia se aceitasse a proposta da máquina do mundo. Então a máquina está oferecendo a ele. Ele hesita um pouco em receber ou não todas as respostas.
Então, magicamente, é concedida a ele uma imagem do movimento do universo enumerado pelo poeta na construção do texto por meio da revelação de coisas cuja natureza conservava-se inédita para toda a vista humana. Então, o que nós temos aqui, esse compêndio, né, é composto dos 3 reinos naturais, o animal, o vegetal, o mineral. Ele fala isso no poema, da técnica, as pontes, os edifícios, o pensamento imaginativo, as paixões, os mitos, as crianças, tudo em uma aparição como se fosse uma epifania simultânea que é oferecida como parte da oferta que a máquina faz ao caminhante. Então nós temos aqui um eu lírico que hesita entre aceitar e não aceitar. E é aí que nós temos a surpresa, né? A recusa do eu. Mas, olha o que ele coloca, mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente, não se produzissem a de novo tingir a neutra face. Que vou pelos caminhos, demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos. Olha que interessante essa estrofe. E como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos. Ou seja, a transitoriedade da vida, né? A forma como esse eu lírico vai passando para um processo de maturidade. Passasse a comandar minha vontade que, já de si volúvel, se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despiciando. Baixei os olhos. Olha a resposta desse eu lírico. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. Ou seja, esse eu lírico, da mesma forma que no início, né, os verbos estão apoiados no imperfeito do insubjetivo, do subjuntivo, o que dá a impressão ao leitor que houve uma suspensão no tempo desde que o sujeito andando na estrada encontrou-se com a máquina. Até agora, quando deve responder ao convite que recebeu e reluta. Então é como se o tempo tivesse parado. No momento em que esse eu lírico encontra a máquina, há a descrição da aparição da máquina, há a fala da máquina para ele hesita, ele vê todas as possibilidades de respostas e, de repente, o caminhante não quer mais conhecer aquela verdade que a máquina oferece para ele. Talvez uma das razões é o fato de que ela demorou demais a chegar e depois de uma longa procura não existe mais o interesse em desvendar todos esses mistérios. Entre a visão elevada da máquina no alto da montanha e o conhecido chão em que caminha há algum tempo, o sujeito prefere o chão. Ou seja, eu prefiro a realidade, eu prefiro a indagação. A gratuidade da oferta não seduz mais esse eu lírico. Ele baixa os olhos, sem curiosidade e cansado, desdenhando as revelações. Até o momento em que nós chegamos na sexta parte, em que nós temos o fechamento do mundo e a volta do eu à condição de caminhante. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Quando termina todo esse encontro, já é noite, correto? Aqui eu de novo chamo a sua atenção para o poema Dissolução, que é o texto que abre o livro Claro o Enigma. Há um verso em que o eu lírico fala: eu aceito a noite. Que metáfora é essa? Aceitar a noite, aceitar o desconhecido. É um eu lírico que convive bem com o seu silêncio. É um eu lírico que convive bem com a sua solidão. Então, o que nós temos aqui, na verdade, né, quando a gente
pensa nesse processo de maturidade, né, do eu lírico, de Carlos Drummond de Andrade, né, na composição dessa obra, o que a gente vai ver é que o sujeito está mergulhado na mais profunda noite, enquanto a máquina se recompõe após ter sido repelida. Por fim, o eu caminha de mãos pensas, na estrada que é sua velha conhecida, na estrada que faz parte da obra drummondiana, o pétreo, a Minas. Aqui é importante de novo nós lembrarmos a epígrafe, que é inspirada numa frase de Paul Valéry: os acontecimentos me entediam. Quando o Drummond fala que é o poeta do tempo presente, da vida presente, como eu citei para vocês, não significa que esse livro, né, ele está se afastando disso. Só que a epígrafe, que é uma forma de intertextualidade, que de certa maneira ela nos traz uma linha geral, uma ideia central que vai ser desenvolvida em vários poemas dentro do livro, né? Os acontecimentos me entendiam, ou seja, faz-se necessário o distanciamento da experiência vivida para compreendê-la melhor. Aqui, quando a gente pensa nisso, não tem como citar o autor mineiro Guimarães Rosa quando ele fala que quem desconfia fica sábio. Há uma marcada desproporção entre a forma grandiloquente utilizada na construção do texto e o conteúdo sombrio e desolado do sujeito que nega as revelações que se lhe oferecem. Essa negação não é, com certeza, apenas marca de desolação e pessimismo, mas, ao contrário, pode também ser compreendida como a reafirmação das crenças que o caminhante possuía como suas, lá no início da caminhada, no entardecer. Então, o processo de busca por um discurso de orientação sobre como agir frente aos desafios da existência pode ser mais importante do que a obtenção de todas as respostas oferecidas gratuitamente. É aí que eu citei o Guimarães Rosa. Quem desconfia fica sábio. Na maioria das vezes não interessa a resposta. O que interessa são as perguntas que se fazem. A compreensão do universo, a compreensão do mundo, ela vai ter significados diferentes para cada um de nós. Ela pode se dar para algumas pessoas através da empatia, né? Dessa relação entre o eu e o outro. Também pode se dar na interação entre pessoas do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. Ainda podemos entender o mundo a partir do próprio silêncio, da mudez, a partir das próprias dúvidas. Então, quando ele coloca que os desafios da existência pode ser mais importante do que a obtenção de todas as respostas, porque talvez a vida faça muito mais sentido a partir dessas perguntas e não das respostas. Como seria se nós tivéssemos todas as respostas? Então, essa finalização do poema é contrária ao clímax das revelações que eu citei aqui nos Lusíadas em Vasco da Gama. Se compreendermos a máquina do mundo como anti-enigma, correto? Por quê? Porque, na verdade, ela é um anti-enigma porque ela traria todas as respostas. Por excelência, uma vez que ela tem todas as respostas sobre a natureza mítica das coisas, podemos concluir que a opção do sujeito é sempre pelo enigma, pela dúvida, pela pergunta sem a resposta pronta. Como eu disse há pouco, cada um de nós vai encontrar a resposta em fases diferentes da vida, pela busca que talvez nunca seja concluída. Então, se considerarmos que Drummond está no momento afastado da ilusão da paz mundial, reflexo do contexto histórico em que a obra é publicada, da possibilidade de sucesso, da impossibilidade de sucesso do sistema socialista, a sua recusa também tem o signo da opção por seu universo pessoal íntimo, revelado, por exemplo, nesse trajeto solitário pela estrada pedregosa de Minas Gerais. Esse eu lírico, diante da possibilidade de todas as respostas, ele se fecha em si mesmo, no seu universo íntimo,
no seu universo pessoal. Ali estão as respostas que nós buscamos. É ali que a vida, é ali que a existência passará a ser compreendida por nós. Em fases diferentes, em momentos diferentes, a nossa relação com a morte, a nossa relação com o amor, com a vida, com as perdas, tudo isso, na verdade, é reflexo de um estudo profundo de nós mesmos. Baudelaire dizia, parafraseando Baudelaire, quem não convive com a sua solidão terá dificuldades e sentirá só no meio da multidão. A solidão é aquilo que nos alimenta, é aquilo que, na verdade, nos fecha dentro de nós mesmos e cada vez mais nós, a cada volta, a cada abertura, nós compreenderemos ou estaremos mais próximo de compreender o absurdo da existência, mas também a grandeza e a beleza de sentir-se vivo. É sem dúvida nenhuma um dos grandes poemas da literatura nacional, vale a pena sempre a releitura, porque a nossa forma de olhar, ela sempre vai se renovando e criando novas possibilidades de interpretação. É isso, galera. Vá lá, se inscreva no nosso canal.